Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias e vamos dar uma analisada hoje no mercado, no fechamento do mercado do dia de hoje, dia 15 de julho de 2020. Lembrando a todos novamente que o objetivo desse vídeo é exclusivamente educacional, é para trocar uma ideia aí com vocês, para explicar um pouco para vocês como é que eu vejo o mercado, tá? A gente nunca recomenda compra ou venda de nenhum ativo aqui, a gente só identifica algumas estratégias, alguns setups que são conhecidos no mercado de renda variável, outros nem tanto, e a gente analisa o comportamento dos papéis, o comportamento dos futuros, o comportamento dos ativos nesses setups, como é que eles reagem a esses setups, tá? Operar em renda variável é atividade de risco e a decisão de comprar ou vender, a decisão de clicar no mouse é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, tá? E rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura. Vamos lá que a gente tem alguns papéis então para analisar, mas em primeiro lugar a gente vai analisar aqui o IBOV, o índice Bovespa. Ele continua aí em sua caminhada de alta, alta clara ainda no IBOV, tá? Médias todas alinhadas, rumo aí os 105.965. Vamos ver se ele vai chegar lá. Gostaria de ver aí, sim, candles mais fortes, mas por enquanto é o que temos e a gente tem que trabalhar com isso, né? O que importa é que ele está caminhando para cima e a gente fica muito contente com isso porque dá uma aliviada aí em toda essa queda do Covid. O índice futuro, o INFUT, ou vamos ver o INQ, se vocês preferirem, né? O INQ20. O gráfico diário, ele tinha fechado ontem com um inside bar, a gente avisou isso para vocês, nós comentamos isso aqui. E hoje ele já abriu em gap, veio, testou a máxima desse inside bar, voltou para cima, conseguiu fechar com um candlezinho aí verde ou branco, um candle de alta, né? E não gostei muito da formação desse candle, porque ele é um doji, ele é um candle de indecisão. Então, diferente do IBOV, o IBOV fechou com um candle, embora não seja amplo, mas um candle definitivamente de alta, sem dúvida nenhuma, né? Abriu na mínima, fechou bem próximo da máxima. Já o índice futuro não, ele fechou com esse doji e isso não é muito interessante, tá? De qualquer forma, é isso aí. Nos 60 minutos, hoje a gente teve um fechou fora, fechou dentro, mas esse fechou fora, fechou dentro, ele já caiu bastante de qualquer forma. Aliás, deixa eu ver se ele fechou fora mesmo. Fechou fora. Caiu bastante, né? O fechou dentro dele já foi bem longe, o que ficaria meio chato de operar esse modelo. De qualquer forma, a entrada teria sido no rompimento desta mínima aqui, com o alvo inicialmente na média de 21 e depois aqui na banda inferior. Não foi o que aconteceu, o mercado realmente está forte. Ele logo no candle seguinte, na próxima hora, ele fechou com um preço de fechamento de reversão, o que daria uma possibilidade de entrada bem na ruptura dos 101,650. O próximo candle não fechou, não rompeu, isso daí não ativou a nossa entrada. Deixa eu pegar a caneta aqui. Não ativou a nossa entrada. Foi feito aí o inside bar. A gente teria descido a entrada para esse inside bar, já que as médias estão alinhadas. Também não foi atingida essa entrada. A gente teria então descido a entrada para cá, já que este daqui também é o preço de fechamento de reversão. E aí sim teria ativado a nossa entrada. O alvo seria 2 vezes o tamanho deste candle para cima, então teria atingido aqui o alvo sem calor, sem nada. Isso daí daria aproximadamente 950 pontos mais ou menos por contrato, bem interessante. Nos 15 minutos ele abriu aqui meio indeciso, já longe das médias, mesmo se a gente voltar aqui para o layout padrão, ó,
longe das médias, fez esse inside bar que eu não gosto de operar, principalmente fora das bandas de Bollinger. Depois fez esse outro inside bar que também sequer encosta na média de 9, então eu também não gosto de operar este inside bar. Teve uma queda um pouco mais acentuada, fez esse preço de fechamento de reversão que foi ativado, a abertura dele foi ativada, subiu pouco aqui, ó, 380 pontos, e depois fomos estopados, teríamos sido estopados se não foi feita nenhuma parcial nem nada aqui, tá? Depois disso nós tivemos aqui um 9.1, esse 9.1 foi muito bonito, inclusive na mesma direção do preço de fechamento de reversão. Logo depois do stop, ó, nós tivemos esse 9.1 e esse 9.1 foi embora, teria dado aí mais 990 e poucos pontos. Tivemos também esse inside bar. Este inside bar, a entrada se daria no rompimento dele e o stop a gente colocaria, o mais seguro era na mínima abaixo da mínima desse candle, mas poderíamos colocar abaixo da mínima dessas médias aqui, só para ter um pouco mais de segurança, para não tomar muita violinada. E o alvo dessa operação seria 2 vezes a amplitude deste candle para cima, também teria atingido o alvo aqui muito bem. Depois disso a gente teve o mercado andando para cima, né? Devagar, mas andando, e aí formou essa barra de força já próximo das 4 e pouco da tarde, já perto do final do pregão. Ela também, além de ser uma barra de força, ela é um setup 9.4 e também um preço de fechamento de reversão. O rompimento dela ativaria uma entrada e foi dada a entrada e assim terminou o pregão, inclusive com um novo preço de fechamento de reversão aqui no último candle. Isso daqui é o movimento então do índice, deu várias oportunidades aí no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no dólar, Dolfut. O dólar continua consolidado, não temos o que fazer. Ontem a gente já comentou sobre ele aqui, a gente não tem muito o que fazer enquanto ele estiver nesse range aqui. Teve um candle de alta, mas nada muito decisivo. Você vê que ele abriu em baixa, fechou o gap e depois lateralizou bastante. Fez aqui nos 60 minutos esse inside bar, que acabou não sendo ativado, depois fez logo esse preço de fechamento de reversão, foi ativado e subiu aí 10 pontos, chegou a subir, depois voltou e fechou aí o dia com 8 pontos negativo, enfim, mais ou menos no 0 a 0, tá? Como estamos em uma consolidação, os osciladores eles dizem bastante sobre o movimento do mercado, então aqui já está indicando uma zona de sobrecompra nos 60 minutos. No diário ainda tem espaço para subir. E nos 15 minutos, o que nós tivemos? Nos 15 minutos nós tivemos aqui um disfarce de compra que foi ativado e teria sido estopado. Depois nós tivemos esse inside bar para venda, que também, bom, aí eu não sei se ativou e estopou, ou se foi, de qualquer forma teria estopado esse inside bar. Aqui a gente teria um preço de fechamento de reversão de venda, que teve o seu alvo atingido, aí deu mais de 30 pontos. Ó. Vamos calcular aqui a projeção dele, 2 vezes o tamanho dele, aqui, ó. Então teria atingido o alvo. Depois disso, a gente tem um 9.1 aqui de compra, que subiu bastante, chegou a dar 35 pontos. Tivemos aqui este inside bar que foi ativado e depois estopou. Tivemos aqui também esses 2 preços de fechamento de reversão, mas eles não foram tão bons, porque aqui já tudo indicava uma consolidação no dólar futuro, né? Visto que ocorreu aqui um pivô de alta e depois nada mais, né? Depois teve essa lateralização aqui, na verdade é um retângulo, né? Tentou ser uma bandeira aqui, né? Foi um triângulo descendente aqui, ó. Triângulo descendente acabou rompendo para cima, mas também não muita coisa aí no dólar, continua consolidado. Agora com relação às ações, vamos dar uma olhada aqui na Vale 3.
Opa, a Valecita. Valecita, nós temos aqui um disfarce de venda na Vale, tá? E é uma figura, como o próprio nome já diz, né, eminentemente baixista. Se a gente colocar aqui esse outro layout que tem a média de 21 aqui aritmética, a gente pode ver que nos disfarces de venda, na maioria deles em que eles começam encostando na banda superior ou na banda inferior de Bollinger ou já fora da banda de Bollinger, há recuos consideráveis aí. A gente vê aqui um exemplo desse, ó, chegou a cair 6%, tá? Aqui para trás a gente vê, ó, um disfarce de compra violando a banda inferior de Bollinger, chegou a subir 10%. É uma figura que não é muito comum, não aparece sempre. Aqui nós temos um disfarce de venda, ó, encostando na banda superior e ele chegou a descer aqui 5%. Enfim, então nós temos essa figura aqui na Vale, tá? O rompimento dela, a perda da mínima dessa figura, acionaria o trade. Próxima ação, CSMG3. CSMG3 a gente tem aqui um preço de fechamento de reversão de compra em uma lateralização grande. Tá? Isso daí indica que não seria um trade ideal, mas isso daqui está querendo formar um breakout. E dadas as médias da forma como elas estão aqui, eu acredito que esse breakout seja para cima. Então poderia sim, talvez, iniciar, a gente se adiantar a um movimento de explosão de alta. Vamos jogar aqui no 60. Olha aqui, os 60 minutos ficou bem interessante, porque nos 60 minutos já foi rompida essa primeira consolidação. Inclusive a gente vê que o mercado chegou a perder isso e reagiu com força, tá vendo? Reagiu com força. Inclusive o indicador aqui embaixo, o topo dele, ó, já indica até o rompimento deste topo aqui, ó, que está aqui embaixo, tá vendo? Então é uma força muito grande que entrou em CSMG. Nós temos aqui então o preço de fechamento de reversão, que pode ser uma oportunidade para amanhã. E aqui a gente, pelos 60 minutos, está meio afastado das médias, principalmente da média 21 aqui. Seria interessante ele recuar um pouco para chegar nas médias ou lateralizar para as médias, chegarem até o preço. E aí, de repente, fazer um breakout, um power breakout, continuar subindo. CSMG está bem interessante, portanto. Beleza? Próximo papel, MGLU. MGLU, a gente tem aqui um inside bar bem pequeno em MGLU. Os últimos 3 dias dela foi bem consolidado, né? Na verdade, a gente vê que a correção de Magazine Luiza é nesse tipo, né? Mas brincadeiras à parte, o inside bar aqui, o rompimento da máxima dele indicaria sim uma continuidade no movimento de alta. Eu não gosto muito de operar inside bar aqui, principalmente perto da banda superior de Bollinger. Não encostou nem na média de 9, está longe de tudo. Eu acho que o preço poderia dar uma descansada um pouco maior. Contudo, se a gente vier para os 60 minutos, a gente vai ver que o papel ele fez o seguinte movimento. Ele teve uma pernada muito grande aqui e depois ele teve uma consolidação em um retângulo aqui. Essa figura que eu acho muito interessante de se operar é o que a gente chama de rompimento de retângulo em topo, quando a gente tem uma alta bastante grande, como essa de 15% aqui em uma semana, e depois uma lateralização pequena, uma lateralização de 3%. O rompimento dessa lateralização ativaria sim uma entrada, e ativando esta entrada, o que tende a se repetir é o tamanho dessa perna aqui de alta novamente, tudo projetado lá para cima, tá? Então, no diário não está muito interessante, mas nos 60 minutos está bastante interessante. A gente sabe que Magazine Luiza
tem o histórico de subir sempre, né? A inércia do papel faz com que ele continue subindo. Qualquer queda, qualquer correção, os investidores eles já ficam atentos a esse papel para voltar a comprar, é uma oportunidade de entrada, porque muita gente não comprou aqui embaixo, esperou dar uma queda para comprar, quem não comprou esperou dar uma queda para comprar, e assim sucessivamente, quem comprou aumenta a sua posição nesse papel. Pelo menos é o que a inércia diz que ele vem fazendo, né? E é isso. Magazine Luiza, então, nos 60 minutos é bom a gente ficar atento aí para um breakout. Sanepar, Sapri 11 fez uma barra de força bastante interessante também, rompendo já essa pequena consolidação aqui. A gente vê que não rompeu esse último topo ainda, mas fez esse rompimento. Isso é muito bom para a Sanepar, porque pode aí fazer ela ir buscar novos alvos. Talvez aqui o topo, acho que é o topo histórico dela aqui, né? É exatamente o TH dela. Nos 60 minutos, ela está meio longe das médias, tanto da média de 21 quanto da média de 9. E isso daí não é muito legal. Se a gente botar aqui até no padrão, você vai ver que está bastante longe das médias, né? Seria interessante ela dar uma correção também ou lateralizar para que as médias fiquem próximas ao preço e assim as médias consigam jogar o preço para cima novamente, tá? Tá bem legal, é bom ficar atento aí, principalmente no prazo dos 60 minutos a Sanepar. Qualicorp fez aqui um inside bar bem na região das médias. Isso daí já é bem legal, bem interessante. A gente tem o papel aqui, a gente tem aqui o papel em tendência já de alta, tá vendo? Ó, tendência de alta, fazendo zigue-zagues ascendentes. O estocástico ele poderia estar um pouco mais sobrevendido? Poderia, mas ele está indicando que sim, tem força para subir, tá? Tem espaço para subir caso o papel queira. Então, a ruptura da máxima desse inside bar pode ativar uma compra e aí o alvo fica sendo 2 vezes o tamanho deste candle projetado para cima, vai lá para 32,11 o alvo de Qualicorp, tá? Bastante interessante também. Banrisul, BRSR6 também fez uma barra de força muito bonita, rompendo regiões aqui de resistência, né? Claro, falta uma confirmação um pouco maior, porque o topinho desse candle de hoje está mais ou menos coincidindo com esse topinho aqui anterior, mas nada é inegável que isso daqui é uma barra de força, as bandas estão se abrindo, as médias estão alinhadas e viradas para cima, tem a média de 89 aqui já para baixo do preço, e isso é muito bom. Enfim, um padrão bastante interessante de barra de força. A gente vê pelos 60 minutos que o preço subiu o dia inteiro, não teve sequer um candle preto, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último candle foi um candle de baixa, tá? Mas tivemos aqui 6 candles de alta consecutiva. Nesse dia, aqui, nessa pernada aqui, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois teve um doji aqui, ou aqui pode ser considerado um doji, enfim. Mais ou menos se repetiu o padrão, tá? Só que numa proporção um pouco maior. Depois disso veio uma correção até as médias e rompeu de novo. Quem sabe não se repete este padrão aqui, começa a vir uma correção, mesmo porque o preço está bastante afastado das médias, inclusive da média 21. Ó. Quem sabe não ocorre uma correção e aí a gente consegue entrar no papel, pelo menos um reteste aqui, ó, até essa zona aqui. Vamos ver o que vai fazer. De qualquer forma, temos que ficar atentos aí a Banrisul. Próximo papel, Valid. Valid, nós temos aqui em Valid uma figura que é... Bom, primeiro a gente tem aqui na Valid um rompimento dessa zona de consolidação aqui por meio desse candle branco. Perfeito?
este candle branco rompeu toda essa consolidação. Nós tivemos ontem um inside bar. Este inside bar foi um reteste nessa zona, um pullback até a zona rompida. Poderia ser ativada aqui uma compra na ruptura da máxima desse inside bar, não foi o que aconteceu hoje. Tivemos um candle pequeno, também de queda, e com isso formou-se aqui um 9.3, setup 9.3, portanto, rompendo a máxima do candle de hoje, amanhã vai ativar o gatilho, que já está engatilhado, do 9.3, é ativado e o preço tende a subir. Se a gente jogar aqui a valide nos 60 minutos, a gente vê que ela não ficou tão bonita, o recuo dela foi um pouco mais forte do que seria o ideal, tá? Isso porque a média de 20, de 21 já passou para cima do preço. Isso não é tão interessante, tá? Mas de qualquer forma, o setup aqui está armado no gráfico diário. Próximo é BIF3. BIF3 também tem um candle de força. Nós tivemos ontem aí um preço de fechamento de reversão que deu aí um resultado de 4,19%, chegou a dar 5,40 mais ou menos, e ele fez uma barra de força aí, vai tentar romper toda essa grande consolidação, todo esse grande retângulo que está aqui sendo formado desde maio de 2020. Vamos ver se ele consegue dessa vez, já tentou aqui, né? Não conseguiu, voltou. A diferença é que dessa vez existe até uma escadinha aqui, ó, tá vendo? Um zigue-zague ascendente, um pivô já formado aqui embaixo no indicador no ADX. Então, coisa que aqui não tinha, né? Que não tinha. Era a primeira tentativa de subida, ele caiu e agora fez esse pivôzinho. Vamos ver o que vai acontecer. É bom acompanhar o papel também pelos 60 minutos, porque está bastante forte. Então, longe da média, não dá para entrar agora nesse momento, está muito longe da média 21, mas talvez amanhã ou depois, dependendo do comportamento do preço, dê uma oportunidade aí bastante interessante no decorrer do dia. Aqui eu mudei para Camil, não sei como, mas a gente estava analisando o BIF. Beleza, a próxima por coincidência é Camil. Camil a gente tem aqui um inside bar, tranquilinho, médias estão alinhadas, preço está subindo, nada de preocupante. O inside bar aqui, rompendo a máxima do inside bar, ativaria a nossa compra. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que está bem na região das médias, então está bem sossegado. A único senão que tem aqui, que eu tô vendo agora, é uma pequena divergência de baixa aqui. Aqui a gente tem dois topos descendentes, enquanto aqui nós temos dois topos ascendentes. Isso daí indica uma possível fraqueza no movimento de alta, mas isso daí é natural, porque o papel já vem numa alta muito grande, né? 85% em 89 dias aí mais ou menos. Então uma alta bastante grande e, enfim, o setup está aí armado. Amanhã pode ser que dê uma oportunidade de compra em Camil. Também se vier a cair, né, a gente não pode trabalhar com o futuro é incerto. O fato é que hoje existe essa divergência, temos que ter atenção a ela. Quem é mais conservador aí pode entrar com uma mão menor, mas ainda não temos no preço qualquer movimento que possa trazer uma incerteza maior quanto à continuidade da alta. Então, seguir o setup sempre. Camil. Sabesp, SBSP3, Sabesp, nós tivemos aqui, e isso é muito legal, ontem a gente alertou aqui de um disfarce de compra que a Sabesp deu. E a entrada ideal seria no rompimento da máxima do candle, que foi mais ou menos na abertura de hoje. De qualquer forma, ela chegou a cair, teria dado aí possivelmente uma oportunidade de entrada e fechou com quase 7% de alta do nosso ponto de entrada ideal, chegou a dar mais de 7, quase 8% de alta, tá? É uma barra de força também, temos que ficar atentos aí aos 60 minutos,
porque está muito afastado de todas as médias, assim como a maioria dos outros papéis que nós estamos comentando aqui hoje, que a gente está conversando. O ideal é o que? Aguardar o preço chegar nas médias ou as médias chegarem no preço, e é isso aí. Para amanhã ou para depois de amanhã, talvez possa dar aí uma melhor oportunidade de entrada. Agora está muito longe para se entrar, não pelo diário, tá? Não pelo diário, mas pelos 60 minutos está bem esticado. Temos TOTS aqui, TOTS 3. Nós temos aqui um disfarce de venda, tá? Ele poderia estar um pouquinho mais para cima, como eu acho melhor. Se a gente mudar aqui o layout, a gente consegue ver melhor. Ele poderia estar um pouquinho mais para cima, mas de qualquer forma é um disfarce. Tivemos aqui um preço de fechamento de reversão meio feio, que foi um doji, agora aqui formou um outro doji. Tá? Aliás, esse papel está formando bastante doji, ele está numa zona de bastante briga, de bastante indecisão. Tá vendo aqui? 1, 2, 3. Esse daqui eu não vou contar como doji, tá? 4, 5, 6 dojis desde o começo do mês aqui. Então é bastante doji, enfim, tá bem estranho esse papel, mas de qualquer forma é um disfarce de venda. O primeiro alvo aí pode ser na média central aqui da banda de Bollinger, tá? Mas o alvo final dele é em 23,26. Beleza? Próximo é DIR, direcional. Temos aqui na direcional um papel bastante forte, bastante direcional realmente, e formou aqui um preço de fechamento de reversão. É aquela história, né? Não está aí encostando nas médias intermediárias, mas às vezes o que acontece? Às vezes acontece que o papel está com tanta força, que ele não consegue nem sequer retornar aqui para as médias de 17 e a de 34 muito menos, né? Então ele bateu na média de 9 e já voltou. Você vê que é o segundo preço de fechamento de reversão que se forma. É a segunda vez que o preço tenta cair, entra força compradora. O preço tentou cair de novo, entrou força compradora novamente. Então é uma oportunidade aí. Aqui nos 60 minutos a gente vê inclusive que no final do pregão, e inclusive no leilão de fechamento, chegou a formar aqui uma barra de força. Pode-se dizer até que seja uma barra elefante, porque das últimas, eu posso até voltar mais aqui, ó, de todas essas aqui, desde a metade de junho até agora, ela é a que mais se destaca. Talvez essa daqui se destaque talvez tanto quanto essa, mas essa daqui seria uma barra de exaustão, né? E essa daqui pode ser uma barra de início de movimento, tá? Fora isso, também temos um 9.1 aqui, ou seja, amanhã na abertura rompendo a máxima aqui em 17,59, portanto ativaria aí um 9.1, bastante interessante aí no gráfico de 60 minutos. Essa é a direcional. Próximo, GPCP3, açãozinha com baixíssima liquidez, tomar cuidado, mas a gente tem aqui também um preço de fechamento de reversão bastante longe das médias, mas o fato é que se a gente vier para os 60 minutos, olha isso, a gente teve aqui uma alta de 40% em 2 dias e uma consolidação de 8% depois dessa alta. A gente teve uma perna de alta grande e depois a gente teve um retângulo aqui. Este retângulo, ele está bem comportado, os candles estão bem comportados, eles não estão chacoalhando muito, é um retângulo contido e isso indica uma possível oportunidade de trade, de acordo com o setup que eu comentei agora há pouco, do rompimento de retângulo em topo. Tá? Rompendo, portanto, este retângulo, e eu não digo nem aqui, não precisa nem ser aqui. Então, nessa região, para mim, talvez já seja suficiente, dependendo do rompimento. Pode dar uma bela oportunidade aí em JPCP3. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra, nada do que eu estou falando é recomendação de compra ou venda, só estou analisando aí o mercado de acordo com os setups que eu mais acompanho.
Bom, GPCP3, lembrando da liquidez baixa desse papel. Temos também MRV. MRV formou aqui um belíssimo 9.3. Este candle aqui é um candle de referência. Tivemos 2 candles de baixa. A compra seria aqui, não foi ativada, a gente ajusta a compra aqui para baixo. Portanto, 9.3 aqui. Amanhã pode dar uma entrada bem interessante nesse papel, porque ele está numa tendência bem legal de alta. MRV. CEMIG 4. CEMIG 4 ela está bastante consolidada no gráfico diário. Formou um inside candle aqui, um inside bar. O que basicamente não significa nada em uma consolidação. Ainda mais na metade, bem no meio da consolidação, tá? Um pouco mais para cima, mas praticamente na metade da consolidação. O que me chama atenção em CEMIG é os 60 minutos. Nos 60 minutos a gente pode ver o seguinte, a gente pode ver essa formação aqui, ó. Isso daqui pode indicar um W. Aparentemente isso daqui é um W. Inclusive um W em que nós tivemos aqui os fundos, os 2 fundos na mesma região, só que o nosso indicador ele já está com uma divergência de alta, tá? A gente teve aqui um 9.1 de compra na penúltima barra do gráfico de 60 minutos da CEMIG. Ela não foi ativado esse 9.1, mas formou-se aqui um outro inside bar. Então nós temos aqui um inside bar no diário e nos 60 minutos nós temos outro inside bar. É um inside bar dentro de um inside bar, tá? Eu buscaria bastante um motivo para uma compra nesse papel, observando esse possível W que está aqui se formando, tá? Na pior das hipóteses, se não conseguir adiantar uma compra aqui, a ruptura aqui do W, né, a confirmação de que está se formando um W, seria um ponto de entrada muito bom aí para se buscar aí esse fundo, ou até mais, né? Se formar um W, ele pode aí subir, porque ele pode romper essa consolidação que está aqui e ir embora. Então, 60 minutos, CEMIG, W, é o que temos. Temos também a Taurus TASA 4 com um inside bar aqui na região das médias, ó. Região das médias, as médias ainda estão alinhadas. Temos aqui uma divergência de alta em relação ao indicador, porque aqui, ó, nós temos já um certo movimento de baixa e aqui nós temos um movimento de alta. Topos menores, fundos menores, fundos maiores. Isso daí é interessante, porque indica que a queda está enfraquecendo e pode trazer uma alta na força compradora, uma melhora na força compradora, e um inside bar aqui na região das médias poderia ativar aí um trade com alvo em 704. Daria um belo trade, aliás, de 17% para swing trade, é bastante. PRIO 3. PRIO 3 nós temos aqui um disfarce de venda. Um disfarce de venda bastante interessante também, porque ele é fora da banda superior de Bollinger, e isso é muito legal. Pelo histórico aqui, ó, nós tivemos um disfarce de venda aqui, ó, encostando na banda superior, veio até a média 21. Vamos ver o próximo aqui. Disfarce de venda ou de compra, tanto faz. Disfarce de venda fora da banda superior, veio até a média de 21. Disfarce de compra fora, encostando na banda inferior, foi até a média de 21 aqui, ó, 9%. Mais um disfarce de compra aqui, mais um retorno à média de 21 e assim por diante. Então, PRIO fazendo um disfarce de venda aí fora da média de 21, a perda da mínima poderia acionar uma operação na venda. Taesa a gente tem aqui um preço de fechamento de reversão na parte baixa de uma consolidação.
é mais ou menos o que a gente estava... Eu gostaria ainda que fosse um pouquinho mais para baixo, tá? Mas é mais ou menos o que a gente procura realmente em uma consolidação, é por padrões de alta na base inferior da consolidação. Nós temos esse preço de fechamento de reversão aí, e se a gente jogar nos 60 minutos, a gente tem aqui um 9.1 formado. Nós temos esse 9.1 formado e inclusive também com divergência de alta, porque nós temos aqui o preço caindo e aqui nós temos o preço, o indicador, o estocástico lento subindo, o que indica uma possibilidade aí de alta no papel. Tem as médias que podem complicar bastante, aliás, as principais, que é de 34 a de 89, logo aqui em cima, já não foi ativado esse 9.1, então ele é descartado, mas vale ficar atento aí no gráfico intradiário da Taesa, seja nos 60 minutos, seja até nos 15 minutos, onde já está até testando a média de 89, para tentar uma entrada aí, adiantar uma entrada e tentar surfar um movimento que talvez venha a romper essa zona de consolidação, ou pelo menos testar o topo aqui, testar esse topo de 2, 3% de alta, de 4% de alta, enfim. Vale a pena observar este papel. Bom, fora isso, a gente tem aqui a Card 3. Card 3 agora não tem muito mais o que fazer. A entrada foi alertada ontem. Estaríamos aí já com 1,5% mais ou menos por cento de alta. Aqui nos 60 minutos ela está com bastante força. Terminou o pregão com muita força. Card 3, 15 minutos está lindo. Olha esses 15 minutos. Claro, não tem uma liquidez muito grande o papel, mas a gente vê aqui um Power Breakout para o final do pregão muito bonito. Card 3. Lame 4 também foi alertado ontem, um preço de fechamento de reversão aqui, se eu não me engano, foi alertado. E continua subindo, né? Não tem muito mais o que fazer também, nos 60 minutos agora bananou muito Lame, enfim. Temos que aguardar uma melhor oportunidade. 15 minutos, pode ser nos 15 minutos, tá tentando romper, não conseguiu romper. Pode ser que amanhã rompa e faça mais um movimento de alta a Lame. CCR não tem nada. CCR está parado, eu não consegui sair da minha operação ainda. Amanhã eu vou ajustar a saída desse trade aqui para exatamente para 14,49 e vamos ver se vai me tirar, se eu vou conseguir sair desse trade amanhã. Espero que sim. TRPL4, a gente teve aqui um preço de fechamento de reversão, ele foi ativado, o estocástico lento ainda está sobrevendido. A gente pode procurar qualquer oportunidade nos gráficos intradiários para entrar no papel. Então, se a gente pegar, por exemplo, os 15 minutos, a gente vê que no dia de hoje, a entrada ideal seria esse preço de fechamento de reversão aqui, ó. A gente teria entrado, não teria passado calor nenhum e ele teria dado aí 1,27% em um dia, tá? Isso é bem legal. 60 minutos, nos 60 minutos a gente não teria dado entrada, não teria dado oportunidade de entrada, mas vale ficar de olho para amanhã, visto que o preço de fechamento de reversão acabou de ser dado entrada, né, hoje, enfim. ENEV 3 também tinha o preço de fechamento de reversão que foi acionado, o papel está em tendência de alta, uma belíssima tendência de alta. Da mesma forma, a gente procuraria, portanto, uma entrada em gráficos intradiários, tá? Nos 60 minutos aí talvez uma consolidação um pouco maior seria interessante. Nos 15 minutos já está feita essa consolidação e por enquanto está se formando aqui um Power Breakout, rompendo-se, portanto, mais ou menos essa região aqui de 49,70 pode fazer com que o preço vá para cima e acabe até rompendo, acho que é o topo histórico dele, rompendo o próprio
topo histórico, que inclusive foi recém-rompido, né? Essa é neve. Fora isso, pediram para a gente avaliar. Bom, a Emiglu eu já avaliei, a Sanepar eu já avaliei, a Ipera está fazendo aí um inside bar, tá? Vamos voltar aqui para o layout padrão. Um inside bar daria até, não é o ideal, eu não gosto muito desse inside bar porque ele já perdeu inclusive a média 89. Você entraria já na cara da média 89, inclusive das outras médias, tá? E isso não me agrada muito, mas é fato que a gente tem aqui uma divergência de alta no preço, tá? Talvez então, eu não digo nem entrar nesse inside bar, mas vamos dar uma olhada nos 60 minutos aqui, ó. Nos 60 minutos ele tá interessante também, mas no diário ele tá mais interessante. Talvez eu não entraria nesse inside bar, eu esperaria, já que tem essa divergência de alta. Tá, se eu for mais arrojado, dá para entrar no inside bar, tá? Mesmo porque as médias ainda não se cruzaram. A média de 17 e a média de 34 ainda estão alinhadas. Mas eu acharia mais interessante a formação de um 9.1 aqui. Se eu tivesse um 9.1 aqui com essa divergência de alta, seria muito mais interessante. Então, eu acho que eu esperaria isso, tá? Eu esperaria isso, mesmo porque amanhã, dependendo do movimento do preço, essas médias elas já vão começar a se cruzar. A de 17 com a de 34. E aí começa a ficar muito complicado. Então, um 9.1 aqui não precisa ser barra de força, nada. Um 9.1 já fechando acima da 89, e obviamente, né, virando a de 9 para cima, eu já ficaria bastante satisfeito. Ia ser muito mais confortável a operação, pelo menos na minha opinião. Tá? E a EG 3, nós temos aqui uma consolidação. Não vejo nada para fazer por enquanto. Realmente aqui é um retângulo. Não vejo muito o que se fazer. Nos 60 minutos também não, tá? Nos 60 minutos eles já estão o preço já está bem embaixo das médias. Eu sinceramente não vejo muito o que se fazer em EG 3 para amanhã, pelo menos, né? Inclusive a gente teve aqui um fechou fora, fechou dentro, ele acabou de buscar as médias, ó. Tem aqui um inside bar, foi feito esse inside bar, mas nem chegou a testar para ser rompido, tá? Um retângulo muito grande aqui, né? Um retângulo muito grande aqui, ó. Isso aqui tudo faz parte de um retângulo. E aí, como a gente sempre conversa, né? Em retângulo, o ideal é a gente buscar pontos de compra perto da base inferior do retângulo. Então, por exemplo, este preço de fechamento de reversão foi um ponto de compra interessante. Este inside bar foi um ponto de compra interessante. Agora a gente está exatamente na faixa dos 50% do retângulo. Então, assim, ele pode ir para cima e ele pode vir para baixo. A gente não tem probabilidade nenhuma a nosso favor, tá? Então, por enquanto, nada em EG. Bom, pessoal, vamos só dar uma olhada aqui no milho futuro para encerrar nos agrícolas, né? Milho futuro, gráfico diário, não tem nada. A média de 9 já veio virada para baixo. Não tem nenhum padrão de candle aqui, não tem nada. O boi a gente tem aqui um 9.3 no boi. O boi está numa tendência de alta enorme, olha isso. Desde esse 9.1 aqui, ó, ele já subiu 33 pontos. Nossa senhora. Então o boi a gente tem aqui um 9.3. Isso faz com que a entrada seja aqui em cima. Eu vou colocar até um alarme. Entrada do boi em R$220. E o café está em baixa, né? Não tem o que fazer. O café tem que tomar cuidado porque o preço dele ele é dolarizado, né? Então você às vezes ganha porque subiu, mas se o dólar tá caindo, você acaba perdendo. É bem confuso. Eu particularmente não opero café. Eu gosto de operar mais o milho e o boi.
mas é legal dar uma analisada no gráfico. Tá fraco, gráfico fraco, a gente vê o preço 103 dólares aí, né? E uma divergência já de alta, pelo menos no indicador. Deixa eu ver no estocástico ainda não, tá? Mas aqui no ADX a gente já tem uma divergência de alta. Então talvez aí um 9.1 amanhã, se formar aqui, ó, poderia já dar uma possibilidade de entrada no café. E é isso, eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida é só perguntar, seja aqui nos comentários aqui embaixo, ou manda aí uma mensagem no WhatsApp, enfim, nos seus contatos. Se quiser compartilhar o vídeo, eu agradeço demais. Se quiser curtir também, se você gostou, dá um like aí, eu também agradeço muito. E é isso, até amanhã pessoal, uma boa noite e fui!